Amém. Muito obrigado a todos os que estão connosco por poderem online, podermos celebrar ao Senhor. É muito bom estar neste lugar. Obrigado também aos irmãos que puderam estar connosco para nos ajudar para que esta reunião possa ser real. E queria partilhar, sem mais delongas, aquilo que veio ao meu coração. Hoje vamos falar de duas mulheres, mas duas mulheres em crise. Elas estavam a passar por uma crise profunda emocional, uma crise profunda porque eram viúvas, uma crise muito profunda em termos financeiros. Uma delas tinha uma grande dívida e, como vivia mais ou menos 800 e tal anos antes de Cristo, os filhos poderiam tornar-se escravos em pagamento das dívidas. A outra tinha também um filho e era viúva. E era uma crise financeira que realmente assolou a casa de cada uma delas. Eu gostava que cada um que tiver as suas Bíblias por perto ou que queira acompanhar, em 1 de Reis, capítulo 17, no verso 8, encontramos a primeira viúva que vamos falar. E há duas características que se distinguem nestas viúvas, em que uma é o profeta ou Deus que usa alguém para ir a ela, mas a outra é ela que vai ao profeta ou ao homem de Deus. São duas formas que Deus age. A primeira é Deus ir a ti, Deus usar alguém na tua vida para te levar a resposta para a tua vida. A segundo caso é tu vires a Deus, procurares a Deus como a solução para a tua vida. Então vamos ler o primeiro caso, 1 de Reis, capítulo 17, em que diz, todos encontraram as suas Bíblias, o texto, e diz assim: então lhes veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te assiste ou te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como o Senhor vive, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para comê-lo e morrermos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno. Traz-mo aqui fora e depois farás para ti a mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na botija, na panela não acabará, e o azeite na tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor faça chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeu ele e ela e a sua casa muitos dias, porque da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, porquanto a palavra do Senhor o determinou. Então, meus queridos, o que nós podemos compreender nesta manhã, em primeiro nós vamos ver esta mulher. Uma mulher que estava numa crise profunda, financeira, emocional. Porquê? Porque não chovia há muito tempo sobre a terra não produzia água, a terra não produzia fruto, e por causa disso a fome estava instalada naquele lugar. E se nós analisarmos muitas vezes a nossa vida, já quantos de nós já não passou por situações similares de haver crise em nossa vida? Às vezes é uma crise emocional e nós sabemos os dias que estamos a viver, como estamos a ser atacados por uma crise emocional,
isto está afetando as pessoas, está afetando esta história do Covid-19, está a afetar as pessoas nos relacionamentos, está a criar problemas até familiares. As pessoas não estavam habituadas a estar em casa, chegam a estar com crises de nervos fortes por causa disso, e está-se a gerar uma crise mundial a nível financeiro. Prevê-se que seja a maior crise depois da Segunda Guerra Mundial. Talvez ainda pior do que a Segunda Guerra Mundial. O mundo conseguiu entrar numa guerra mundial sem armas. Mas, não querendo eu ser profeta da desgraça, eu quero te dizer que Deus está acima de qualquer crise. Deus está acima de qualquer problema. Esta mulher estava sem recursos financeiros. A Bíblia diz que ela já só tinha um punhado de farinha para comer ela e o seu filho e morrer a seguir. Mas Deus levantou alguém, e Deus sempre levanta alguém para socorrer a tua vida, para mostrar que Ele é real, para mostrar que Ele cuida de cada um de nós, e Ele levantou alguém para que esse alguém fosse aquela mulher. Note que da pobreza da mulher, ou da miséria da mulher, Deus disse ao profeta: eu arranjei uma mulher em Sarepta para que te sustente, para que cuide de ti. Dá-me ideia também, ao analisarmos este primeiro caso, que havia também um problema financeiro no próprio profeta. Dá a ideia que ele também já estava sem recursos. Tanto que Deus levantou uma mulher para cuidar do profeta. Ou seja, o profeta era aquele homem que recebia a mensagem de Deus para transmitir ao povo. E Deus levantou uma viúva, uma pessoa sem recursos, para cuidar dele e para o sustentar. Por isso que Deus diz: eu levantei uma mulher para que te sustente. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Que mulher viúva Deus usou? Deus gosta muito de fazer coisas estranhas. Deus é um Deus que usa aquilo que não é normal. Deus gosta de atuar no sobrenatural em nossa vida, porque no natural habitamos nós, o sobrenatural age Deus. E Deus usou uma mulher que já não tinha nada, para que do nada pudesse multiplicar. Aliás, elas tinham pouco, e no segundo caso que nós vamos estudar, Deus usa o pouco. Aqui também usou o pouco, que realmente transformou em suficiente. Deixe-me dizer-lhe, há aqui lições profundas neste texto que a igreja precisa de aprender. Havia um tempo de seca, de fome, de crise que estava instalado. Uma crise financeira, inclusive, chegou ao próprio profeta, e Deus usa e diz-lhe: vai que eu vou arranjar quem te sustente. A viúva estava a preparar a sua última refeição. Não era o seu manjar, era a última refeição. Diz o texto, porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. A esperança desta mulher era a última refeição. Não havia mais, não havia qualquer recurso para ela sonhar com o futuro. E eu quero dizer que muitos de nós podemos estar a viver um tempo, sei lá, quem sabe, alguém está à beira da morte por uma doença, por uma crise, sei lá, tem vontade até de morrer, mas eu quero te dizer que há esperança, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para todo o sempre. Este acontecimento, o primeiro e o segundo caso que vamos falar, ele centra-se entre o século 8 e 800 e tal anos antes de Cristo, 800 e tal. E é curioso que o primeiro foi Elias, este caso, Elias que foi o mestre de Eliseu, do segundo caso. E é interessante nós vermos como Deus usa em todo o tempo, em todas as épocas, homens para poderem ajudar aqueles que buscam Deus, aqueles que têm um coração para Deus. A crise, a morte, a solidão pareciam estar à porta. O que o profeta lhe pede. Eu quero aqui explicar nesta manhã como Deus age para o milagre acontecer na tua vida. Deus não age da forma que tu pensas, nem da forma que tu queres.
mas da forma que tu demonstres a tua fé. Deus não age na tua vida por aquilo que é a tua opinião, mas age por aquilo que é a tua reação à sua vontade, à vontade de Deus. E note que quando Deus pega no profeta, duas coisas o profeta lhe pede. Primeira, água. Água num tempo de seca. Água num tempo de ausência de água. Água porque a terra não recebia chuva há mais de 2 anos. Não havia muita água nos poços. A água era um bem precioso naquele momento. Quase mais precioso que o alimento. Que nem vive sem água, nem sem alimento. Mas consegue sobreviver mais tempo sem alimento do que sem água. E ela vai e dá-lhe a água. Isto tudo na rua. Segundo ponto, quando ela traz a água, ele diz, dá-me agora um bolo para mim. E ela diz, não tenho um bolo. E ele diz, então, a não ser um resto de farinha. Então Deus disse-lhe, então faz essa farinha, faz um bolo para mim, faz como disseste, mas primeiro para mim. Parece que Deus é egoísta. Parece que o profeta estava egoísta. Primeiro para mim, não é primeiro para a viúva e para o filho? Não. Deus age de maneira que prova a nossa fé. Aqui encontramos como esta mulher tinha um respeito pela palavra de Deus, pelo profeta de Deus, como ela tinha um respeito por obedecer à orientação que Deus lhe estava a dar. E ela assim fez. Primeiro fez para o profeta e recebeu o milagre na sua vida. Nunca mais acabou a farinha até que choveu sobre a terra. Queridos amigos, se há alguma coisa que temos que aprender nesta manhã, é primeiro honrar a Deus. Primeiro servir a Deus. Primeiro colocar-nos à disposição de Deus. Estarmos disponíveis para deixar Deus agir em nós e agir até através de nós. Este profeta foi sustentado por uma viúva, aquela que não tinha nada, aquela que estava em situação irregular em termos financeiros. A segunda viúva, à semelhança da primeira, era uma mulher que no capítulo 4 da Segunda de Reis, ela podia também estar numa situação super delicada. Diz ela que o marido morreu e deixou imensas dívidas. Eu não vou ler o texto para não me alongar. Diz ela que foi ter com o profeta Eliseu, que foi servo de Elias, e foi derramar a sua alma e dizer, o teu servo, meu marido, que também era profeta, morreu. E eu tenho uma quantidade enorme de dívidas e não tenho como as pagar. E agora o credor quer levar os meus filhos como escravos para pagamento dessa dívida. Se no primeiro caso o servo de Deus foi a necessitada, o segundo caso, a necessitada foi ao profeta, ao homem de Deus. E nós temos que aprender que Deus age das duas maneiras. Ou tu vês a Deus, ou Deus vai proporcionar alguém para ir a ti. Deus não deixa ninguém de fora. Seja quem tu fores, o teu coração, se ele está buscando Deus, Deus vai te levar a ele, ou alguém ele vai usar para ir a ti. Então diz o texto que esta mulher, ao chegar ao profeta, o profeta perguntou-lhe, o que tens em casa? E ela diz-lhe, nada mais do que um resto de azeite. Um pouquinho de azeite. Ela nem fala que tinha a farinha, como o primeiro caso. Só tinha um resto de azeite. E ao ter um resto de azeite, ele disse, então, vai para a tua casa, diz o profeta, e junta todas as vasilhas vazias dos teus vizinhos e enche as vasilhas dentro da tua casa. Mas ouve, tu e os teus filhos, fecha a tua porta e faz com que o milagre aconteça. Que lições nós podemos extrair? Primeiro, nós entendemos que provavelmente esta mulher, são ilações, não são verdades escritas, mas acredito eu, provavelmente estava com problemas de relacionamentos com os seus vizinhos. Tanto que Deus mandou, através do profeta, para pedir emprestados vasos. Não pediu para pedir emprestado azeite,
mas vasos vazios. E todo o vaso vazio que ela conseguiu foi cheio, milagrosamente, pelo resto do azeite que havia na sua botija. Eu quero dizer que, primeiro ponto, ela teve que falar com os vizinhos. Não sabemos quais eram os problemas dela. Teve que falar com o próximo. O próximo foi testemunho vivo do milagre que Deus pôde fazer na vida dela. Provavelmente ela já tinha algumas botijas. É bem possível que sim. Mas todas as botijas que ela conseguiu também encher. O segundo aspecto é que ela tinha que fazer esse processo em sua casa, com a sua casa. Eu quero te dizer que a solução está dentro da tua casa. Seja a tua solução financeira, seja a tua solução espiritual, tu precisas de que Deus possa agir na tua vida, na tua própria casa. Cada casa deve ser um lugar onde Deus habita e onde Deus age. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus quer abençoar tua casa. Tua casa precisa de prosperar, mas para que isso aconteça, tu tens que fazer o que esta viúva fez. E o que é que esta viúva fez? Ela ouviu a voz de Deus. O profeta falou-lhe a vontade de Deus, que hoje temos revelada na Bíblia. E muitos de nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Ela também obedeceu à palavra de Deus. Tu precisas de obedecer à palavra de Deus para que Deus possa milagrosamente prosperar a tua casa. Para que Deus possa trazer solução à tua vida. Note que esta mulher, ela pôde ver Deus a agir, mas ela teve que obedecer. Ela teve que ir ao profeta. Ela teve que se humilhar e pedir vasos. Queridos, nós precisamos de entender que Deus age da mesma maneira. Ele usa coisas diferentes, mas a ação de Deus é a mesma. Deus não age da forma que nós queremos, mas da forma que Ele quer. Deus, diz a Bíblia, que se agrada da fé. Quando a nossa fé e a nossa obediência se unem, Deus, não há nada que Deus não faça. O que tens em casa para que Deus use? Pastor, não tenho nada. Estou sem recursos. Hoje estamos a viver uma época que a nossa crise era a riqueza daquele tempo. Não há dúvida. A nossa época de fartura alimentar, embora morram milhões de pessoas de fome, mas no mundo ocidental, no mundo desenvolvido, de facto há muita abundância de alimentos. Até neste tempo de crise há abundância. Mesmo ser hoje alguém em necessidade, temos muitas instituições que apoiam as pessoas. Mas naquele tempo não era assim. Mas eu quero dizer que as nossas carências humanas são as mesmas daquele tempo. A dor da solidão, a dor da ausência de alimentos para comer, a dor de perder aquilo que nós amamos é a mesma. Por isso que nesta manhã o Espírito Santo quer nos dizer que é o azeite que tu tens em casa, é o que tu tens em casa que Deus vai usar para multiplicar. Deus quer usar-te. Note o que esta mulher ainda pôde fazer. Depois desta mulher conseguir, com a porta fechada, encher todas as botijas que conseguiu emprestadas, foi de novo ter com o profeta. E isto nos ensina que a nossa vida tem que ser orientada pela palavra de Deus, porque o profeta era a revelação da palavra de Deus. O profeta representa aquele que ouve de Deus e fala. E nós precisamos ser guiados por Deus. E ao ir ao profeta, ele disse: então vende o que tens, vende e vive, paga as tuas dívidas e vive do resto. Duas verdades incríveis que estão neste contexto. Primeiro, que Deus quer que nós honremos as nossas dívidas. Não deixes de pagar aquilo que é a tua responsabilidade. É teu dever, tua obrigação pagar. Se hoje não podes, Deus vai abrir um caminho para fazeres. Não fujas daquilo que é a tua responsabilidade. Porque embora hoje não te levem os filhos para escravos, mas ficas escravo de uma dívida, de algo que precisa de ser liquidado. Segunda verdade é que Deus quer que realmente tu pagues, mas que possas viver das bênçãos do teu trabalho. Deus abençoa aquele que lhe obedece.
E nós não acreditamos muitas vezes que Deus pode fazer milagres. Há pessoas que gozam, que brincam, que se Deus podia curar o vírus. Claro que Deus pode curar o vírus. Deus pode libertar as pessoas. Deus pode, de um dia para o outro, acabar o vírus no mundo, sem ninguém saber como. Mas Deus libertou o nosso livre-arbítrio para nós vivermos e fazermos aquilo que queremos. Não sabendo 100% a origem do vírus, mas sabemos sem dúvida que Deus permitiu que isso acontecesse. E nós só temos que nos preparar para aquilo que vem. E a Bíblia também é clara sobre estes dias, em que são dias trabalhosos, dias difíceis, dias que atacam a humanidade com toda a sorte de adversidades. Nesta manhã, que lição nós podemos extrair destas duas viúvas? Nós temos que entender que ambas as duas receberam a orientação de Deus. E tu precisas de receber a orientação de Deus para a tua vida. Também temos que entender que elas obedeceram as duas à vontade de Deus. Deus orientou um caminho e elas obedeceram esse caminho. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas os fins dele são os caminhos da morte. E nós temos que entender que apertado e estreito é o caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E diz mais: tudo o que o homem pedir em meu nome, acreditando, eu farei. Então temos que aprender que o nosso caminho é obedecer à palavra de Deus. Terceira verdade é que ambas as duas mulheres, elas precisaram de entender que precisavam de se relacionar, se preocupar com os outros, porque se a primeira ela sustentou o homem de Deus, que representa sustentar o reino de Deus, a obra de Deus, a segunda ela teve que falar com os vizinhos e teve que negociar com eles o azeite que estava nas suas próprias botijas. Ou seja, Deus quer que nos preocupamos com o nosso próximo. Deus quer que nos relacionemos com o nosso próximo. Deus quer trazer a resposta à tua vida com base naquele que é o teu próximo. Porque a Bíblia diz para amarmos o próximo como a nós mesmos. E sem isso não há como nós encontrarmos resposta para as nossas vidas. E ainda, meus queridos, eu não falei do primeiro caso em que ela fez uma declaração perigosa, em que ela declarou que o filho ia morrer ela e o filho na sua última refeição, depois da última refeição. E infelizmente o filho morreu, mas felizmente que o profeta de Deus estava lá para poder ressuscitar o seu filho. E o que é que nós podemos aprender? Termos cuidado com as nossas palavras no tempo de crise. No tempo de crise não podemos profetizar desgraça. Amados, há pregadores da desgraça. Nós não queremos ser pregadores da desgraça. Queremos ser pregadores da realidade, pregadores da palavra de Deus, pregadores conscientes, não iludir as pessoas um caminho que Deus não manda iludir. Mas temos que entender, meus amados, que é necessário cada um de nós ter cuidado com as nossas palavras no tempo da crise. Não amaldiçoar a nossa própria casa. A primeira viúva, uma das lições que temos que aprender nesta manhã é que ela disse ao profeta: só tenho esta farinha e este azeite. Eu vou comer a minha última refeição com o meu filho e vou morrer a seguir. Amados, infelizmente, o filho morreu a seguir. Passado o tempo, o profeta, ao sair, a morte caiu no fio por causa das suas palavras. Isto nos ensina que temos que ter cuidado, mais uma vez repito, com as palavras que preferimos no tempo da nossa adversidade. O tempo da nossa adversidade não é para preferir maldição, é para preferir bênção. É para dizer: se Deus permitir, eu vou ser abençoado. Se Deus quiser, eu vou. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Eu estava ontem partilhando que o apóstolo Paulo disse que teve um espinho na sua vida. Um espinho que representa uma dor, representa um momento de tribulação, podia ser doença, podia ser uma série de coisas que não revela. Mas diz que orou 3 vezes. E ao orar 3 vezes, Deus não o libertou do espinho, daquela adversidade. Mas ele entendeu que Deus queria lhe dar uma lição.
O mundo precisa de aprender uma lição com esta crise mundial. A lição de darmos prioridade à nossa família. A lição de sermos felizes dentro da nossa casa. A lição de podermos cuidar uns dos outros. A lição de respeitarmos o próximo. A lição de sermos submissos também às autoridades instituídas. A lição de podermos viver nesta terra cuidando e ajudando, não cuidando só de nós, mas também nos preocupando com o próximo. Esta é outra lição que nós temos que aprender. Ter cuidado com o que sai da nossa boca no tempo da nossa crise. Porque a nossa boca pode profetizar a nossa sentença. Por fim, queria lembrar o resultado. Quando eu obedeço a Deus, quando eu estou submisso a Deus, quando eu entrego a minha vida para Deus cuidar e orientar, a resposta de Deus, ela é sempre maravilhosa. Por isso que, nos dois casos, elas encontraram resposta, encontraram solução. A primeiro caso, a primeira viúva de Sarepta, esta nem nome a Bíblia tem dela, mas o que aconteceu? Ela pôde ver que a farinha não acabou. De uma forma sobrenatural, a Bíblia nos mostra que realmente a farinha não acabou. E Deus quer dizer-te, a tua história também não acabou. A tua vida, as tuas finanças não acabaram. Amados, 10 milhões de pessoas foram desempregadas nos Estados Unidos da América em poucos dias por causa do vírus. Milhares ou milhões de pessoas estão a ser desempregadas no mundo, empresas estão a falir, de acordo com as notícias, por causa do vírus. Milhares de pessoas estão a morrer por causa do vírus. Um tempo em que o mundo está a passar por uma condição que eu, na minha história de 52 anos, nunca vi, mas que há algum tempo atrás a gente tem falado. Tenho para mim que a próxima guerra mundial será uma guerra social. Muitas vezes eu disse isto na igreja ao longo dos últimos 20 anos que estou aqui. Porque entendo que os homens não querem as armas, mas uma guerra biológica que poderá gerar uma guerra social, em que a evolução da tecnologia, a evolução de tudo aquilo que está a substituir o homem no seu posto de trabalho, em que provavelmente em poucos anos 10% da população terá que trabalhar para 90% de desempregados. Digo isto há 20 anos. Porquê? Porque o mundo está a caminhar para isso. Não é preciso ser nem visionário, porque é só fazer contas. Quando as máquinas substituem o ser humano no seu trabalho, quando tudo está a ser globalizado, é bem provável, irmãos, que o mundo ou para em certos aspectos de substituir o homem, ou o mundo vai entrar num colapso em que terá que haver soluções. Meus amados, que Deus nos ajude a compreender que, primeiro, Deus é maior do que qualquer situação. Deus é aquele que tem o poder de transformar o velho em novo e o nada em tudo. Por isso que a minha esperança, ela não está centrada naquilo que o homem possa fazer de bem ou de mal. Nem temos que temer, como eu falei aqui no Salmo 191, aquilo que o homem nos possa fazer, porque Deus é maior. Por isso, no lugar onde estás, na casa onde te encontras, que nesta manhã tu possas dar lugar a Deus, para que Deus possa cuidar da tua vida. Ouve a estratégia destas mulheres. Ouviram a voz de Deus, obedeceram à voz de Deus, sujeitaram-se a obedecer a Deus, preocuparam-se com o seu próximo e, por fim, puderam contemplar a bênção de Deus em sua vida. No lugar onde te encontras, eu quero te dizer, Jesus Cristo te ama. Ele veio à terra há 2000 anos para morrer no teu e no meu lugar. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele ressuscitou dos mortos para provar que a salvação é efetiva. Que nesta manhã nós possamos entregar a nossa vida a Jesus. E independentemente de qualquer circunstância que estejas a viver, entrega o teu coração a Jesus. Deus diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Se nós hoje ouvirmos a sua voz, não vamos endurecer o nosso coração e vamos deixar que Deus tome conta das nossas vidas. No lugar onde te encontras, na tua casa, se quiseres dobrar os teus joelhos e pronto ficares
orar a Deus comigo, eu vou fazer uma oração, eu vou desejar muito com todo o meu coração que Deus possa ajudar a tua vida. Fecha os teus olhos, no lugar onde te encontras. Se estiveres sozinho em tua casa, dobra os teus joelhos. Eu vou orar pela tua vida. Mas antes de orar por ti, tu vais fazer uma oração de entrega. Tu vais entregar. Coloca a tua mão direita no teu coração. E diz: Deus, nesta manhã, diz comigo: Deus, nesta manhã, que eu possa pedir perdão dos meus pecados. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero te entregar a minha vida. Eu não quero viver com medo neste mundo adverso, nesta sociedade adversa, mas eu quero viver com paz, com alegria e com a esperança que há em ti. Eu quero obedecer à tua palavra como estas mulheres obedeceram. Eu quero ouvir a tua voz como estas mulheres ouviram. E eu quero viver conforme a tua vontade. Ajuda-me a amar o próximo. Ajuda-me a perdoar o próximo. Ajuda-me a cuidar do próximo. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu te peço perdão dos meus pecados. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, tu possas ajudar todo aquele que está escutando esta palavra e que tu possas libertar, trazer paz, trazer alegria, trazer uma orientação espiritual a cada um, a fim de que cada um possa ter o caminho, entender o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Antes de terminarmos com o louvor, eu queria dizer-vos que estaremos de novo na sexta-feira aqui para celebrar ao Senhor, para podermos estar online, para podermos em direto fazer a nossa celebração. No domingo de Páscoa, eu já falei, todos aqueles que são irmãos batizados conforme o mandamento do Senhor e queiram participar connosco na ceia, nós vamos aqui também online orientar. Tenham um pouco de vinho na sua casa ou sumo de uva e vamos participar da ceia do Senhor juntos, cada um nas suas casas, orientado por mim. Nós iremos participar da ceia através daqui da igreja, se não nos for impedido naturalmente de fazer a celebração aqui. Caso seja, vou fazer na minha própria casa a mesma celebração para podermos juntos participar dessa ceia. É o domingo de Páscoa, não esqueça as regras que foram instituídas para cada um de nós. Eu hoje com a minha família vou fazer o almoço de Páscoa, mas no próximo domingo vamos participar da ceia juntos, amém? Então, cada um na sua casa prepara um bocadinho de pão para os batizados nas águas, os que estão em comunhão com Deus e com a igreja. Vamos participar de uma ceia juntos, onde vamos lembrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ter uma palavra de Páscoa para cada um de vós, amém? Então, não esqueçamos, domingo que vem às 10 da manhã, sexta-feira também, 20h30, segunda-feira a nossa live, segunda e quarta, vamos ter a nossa live no Facebook e continuo a contactar-nos. Se precisar estar comigo em termos online, basta usar o meu telemóvel, o número que é o 937731100. Temos o Skype, temos o Facebook, temos o WhatsApp. Use esse número e encontra-me. Também o Facebook através do Pastor Paulo Ferreira. Recordo que nós estamos aqui na rua 25 de Abril e que quem quiser participar com uma doação de amor poderá fazê-lo através do MBWay ou através da nossa conta bancária que está mencionada num cartaz no Facebook. Deus abençoe a todos vocês e um bem-aja.